Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula e vamos continuar dentro do tema de distorções que nós temos em relação à mulher, ao conceito de ser uma mulher de Deus, uma mulher cristã. E a distorção que nós vamos ver hoje é em relação aos estereótipos, porque nós podemos ver que estão criando muitas caricaturas sobre o que é ser mulher, o que é ser feminina. E não é isso que a palavra de Deus cria, não é uma caricatura, você tem que se encaixar ali e se vestir com roupas floridas, e se você não se veste assim, você não é feminina, você não é uma mulher de Deus. E uma das coisas que a Rebeca cita no seu livro, que chama Eva no Exílio, é o seguinte: mulheres querem copiar aspectos de culturas anteriores como se a cultura do passado fosse mais bíblica. Talvez você leia isso aqui e você ache um pouco estranho, porque talvez você não esteja envolvida ali com o universo da rede social. E algumas pessoas até usam o Instagram, mas às vezes nunca tiveram contato com esse tipo de conteúdo. Hoje na internet nós temos algumas pessoas, algumas mulheres que ensinam para mulheres sobre o que é ser virtuosa, o que é ser cristã, só que é muito relacionada a uma caricatura. E algumas dessas mulheres, inclusive, elas usam chapéu, elas usam roupas que remetem a épocas antigas. Até coloquei aqui uma figura ilustrativa para vocês entenderem o que eu estou falando. Algumas chegam a mudar algumas coisas em sua casa, até a decoração para ficar uma coisa mais vintage, mais do século XVIII, enfim, uma coisa mais antiga. Ela quer voltar a uma cultura anterior. Por quê? Porque ela viu um filme romântico daquela época e ela viu essas vestes e ela acha que só é virtuosa se eu vestir dessa maneira, como as pessoas se vestiam antigamente. E eu trouxe um trecho aqui do livro, eu li no Kindle esse livro, né? Por isso que tá nesse formato. E olha só o que ela diz aqui. Honestamente, as mulheres que gostariam de poder recuperar um momento particular da história geralmente sabem pouquíssimo sobre a história real. Seu conhecimento normalmente é baseado em ficção. Ficção. Uma minissérie ou uma série de romances não é um retrato histórico preciso. Um pouco de pesquisa sobre o período da regência britânica nos mostra que, apesar dos vestidos serem bonitos, a sociedade era terrivelmente corrupta. Então, às vezes, as mulheres veem esses filmes românticos antigos e elas querem voltar a viver essa cultura que não faz parte mais da nossa vida hoje, e ela passa isso para as pessoas como se aquilo fosse mais bíblico. Então, se você não está acompanhando essa cultura aqui, se você não está se vestindo com um chapéu, você não é uma mulher virtuosa, uma mulher cristã, você ainda não entendeu o que é ser uma mulher que tem pudor, que tem decência. Enquanto isso não tem absolutamente nada a ver. Então, talvez você olhe isso aqui e pense, não, isso é uma piada. Mas não é uma piada, isso é verdade. Isso está acontecendo na internet, no Instagram. E são Instagrams que tem muitos seguidores, muitas mulheres seguindo. E mulheres que têm sido influenciadas por esse tipo de pensamento. Que eu tenho que usar um chapéu para eu ser uma mulher virtuosa. E isso está absolutamente errado. Um outro estereótipo que eu queria comentar aqui, outros na verdade, mais dois, seria primeiro: você só é uma mulher virtuosa se você for uma mulher que tem muitos filhos. Se você for uma mulher que tem 7, 8, 10 filhos, mais de 5 filhos, enfim. Algumas mulheres, elas vivem essa realidade, têm muitos filhos e elas, às vezes, querem impor essa realidade para outras mulheres e passam essa sensação para algumas mulheres de que eu só vou ser uma mulher abençoada e uma mulher que Deus me ama se eu for assim, se eu tiver vários filhos. Enquanto que a gente precisa entender, gente, a realidade de cada mulher. Tem mulher que elas conheceram a Deus depois de se casarem, estão casadas com homens que nem conhecem a palavra, homens que às vezes nem querem filhos, e elas têm ainda que orar para que esses homens mudem, sejam transformados por Deus. Tem mulheres que nem podem ter muitos filhos, tem mulheres que são estéreis, tem todo tipo de situação, e aí as pessoas muitas vezes acompanham esse tipo de conteúdo e ficam se sentindo mal e culpadas. Então, você, mulher, que às vezes nem pode viver isso, às vezes alguma circunstância na sua vida, não se sinta
menos amada por Deus. De repente você não pode ter filhos hoje, a gente sabe que para Deus nada é impossível. Não se sinta menos mulher cristã, menos mulher virtuosa, menos amada por Deus, né? Se esse tipo de conteúdo tem feito você se sentir assim, é melhor não acompanhar esse tipo de coisa. Por que eu estou falando isso aqui? Porque parece loucura, mas sim, tem feito mal para muitas mulheres, porque existem algumas mulheres que elas reduziram o cristianismo a isso, a ter 10 filhos, 7, 8, 6 filhos, e se você não está buscando isso na sua vida, você está fora da vontade de Deus, e a pessoa ela só fala sobre isso, ela não fala mais nada do evangelho além disso, ela se limita a falar sobre isso, e muitas mulheres vão se sentindo mal, especialmente aquelas mulheres que nem sequer podem gerar por algum problema. Então, precisamos tomar cuidado. A mulher cristã, a mulher virtuosa, não é a mulher só que tem 10 filhos. A mulher pode não ter nenhum filho ou pode simplesmente ter um filho só, enfim. A gente precisa entender que, sim, existem mulheres que vivem um problema de egoísmo e não querem ter filhos, né? É uma situação diferente. Se você não tem nenhum desejo de ter filhos, é bom você conversar isso com o Senhor e pedir a Ele para mudar isso no seu coração, porque isso pode estar relacionado a um egoísmo seu, por você não querer, às vezes, abrir mão de algo na sua vida, enfim. Mas cuidado com esse tipo de estereótipo, né? A mulher solteira também é uma mulher abençoada, também é uma mulher que o Senhor ama, né? Então, não é só mulher que tem filhos que é uma mulher virtuosa. Outro estereótipo que estão criando: mulheres só são virtuosas se elas não trabalham fora, se elas são o quê? Exclusivamente, integralmente donas de casa. Então se criou mais uma caricatura em cima disso. Por quê? Gente, eu acredito muito. A gente vai ver isso aqui na palavra de Deus, em Provérbios. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que ela cuida do seu lar, ela gerencia, administra sim o seu lar, e eu vejo que isso é da natureza da mulher, faz parte de nós. Mas, veja bem, existem algumas mulheres na internet, na rede social, que elas também reduzem o evangelho a isso. É ser dona de casa. Se você não é dona de casa, você tá toda errada, você não é uma mulher que entendeu o evangelho, você precisa arrumar a sua vida. E assim, é o que eu falo, existem tantas coisas por trás disso. Tem muitas mulheres que gostariam muito de estar em casa, cuidando dos seus filhos. Poder fazer isso é o sonho de muitas mulheres. Vocês têm noção da quantidade de mulheres que elas vão chorando, elas voltam ao trabalho depois de uma licença maternidade porque elas não queriam voltar, elas queriam poder cuidar dos seus filhos. Só que a gente tem que entender que tem mulheres que são mães solteiras, tem mulheres que casaram e conheceu a Jesus depois e o marido abandonou com os filhos, e essa mulher precisa colocar comida dentro de casa. Tem mulheres que elas têm, às vezes, um esposo que não serve a Deus e que não sabe o que é o ser o provedor da casa. Tem mulheres que passam por intempéries, por exemplo, a pessoa, ela é casada com uma pessoa, às vezes até temente a Deus, mas a pessoa fica desempregada. E ela precisa, muitas vezes, ajudar nesse momento, né, a compor a renda de casa. Então, assim, é muito fácil virar para a pessoa e fazer ela se sentir culpada porque ela não tá 24 horas ali cuidando do filho e da casa e do marido, sendo que às vezes o marido tá desempregado, às vezes o marido abandonou, às vezes é mãe solteira e precisa ter o que comer em casa. Então a gente precisa entender que a gente tá lidando com diversas situações. E o que eu falo, assim, o que eu aconselharia sempre essas mulheres que não podem hoje estar integralmente em casa, cuidando dos seus filhos, porque eu creio sim que isso é muito importante. O que eu sempre, o que eu aconselharia, né, para essas mulheres é buscar sempre no Senhor isso. Por quê? Porque eu sei que muitas mulheres sonham com isso, em poder estar mais perto, principalmente dos filhos, da educação dos filhos. Essa é uma das maiores preocupações das mães. E coloque isso diante de Deus. Eu queria dizer para você, né, nunca desista de pedir isso ao Senhor. Talvez você se sente triste por não poder ficar em casa, porque às vezes seu marido está desempregado, porque às vezes a renda não dá, mas eu
eu queria te incentivar hoje a colocar isso diante do Senhor em oração. Comece a orar por isso, porque eu sei que tem muitas mulheres que elas olham para sua situação e elas desistiram. Elas falam: não, não tem como mudar minha vida vai ser assim mesmo e eu não vou nunca poder deixar de trabalhar. Ore ao Senhor. Uma coisa que algumas mulheres fazem é, de repente, ficar mais em casa e tentar trabalhar de casa, às vezes criar uma empresa online, né? Vender algo online, uma lojinha online, empreender de alguma maneira, tentar, às vezes, ensinar algo na internet, algo que permita que você esteja mais próxima dos seus filhos, que você consiga conciliar e também Deus a te abençoar através de uma renda, entende? Então vá orando ao Senhor e pedindo a Ele: Senhor, me dê alguma ideia. Ou Senhor, abençoa a vida do meu marido, prospera ele, promova ele na empresa. Eu queria estar mais perto dos meus filhos. Fale com Deus. Coloque o seu sonho, o seu desejo diante do Senhor, né? E é isso, sabe? É o que eu tô trazendo aqui, né? Não é que eu sou contra mulher ficar 24 horas dentro de casa, não. Pelo contrário, eu acho que esse é o ideal de Deus. Eu creio que seria perfeito se todas as mulheres pudessem ficar em casa, gerenciando o lar e também cuidando ali da educação dos filhos, ensinando o caminho do Senhor, enquanto o esposo trabalha fora. Mas é o que eu falei, às vezes, até mesmo por consequências dos pecados, das nossas escolhas que todos nós temos que lidar, nem toda mulher consegue viver isso. E o conselho é: nunca desista também de procurar esse ideal de Deus, né? De estar mais perto dos filhos, de cuidar da sua casa. E peça sempre a Ele uma solução, porque para Deus nada é impossível. Ele vai ver esse desejo no seu coração e eu creio que Ele pode realizar esse desejo. E assim, é o que eu falei aqui no slide anterior. Não estou negando que tem mulheres que elas podem estar em casa e elas não querem. Elas trocaram o seu esposo, elas trocaram os seus filhos, elas trocaram tudo por uma vida profissional de sucesso. E mesmo elas tendo a opção, às vezes, de ficar mais tempo em casa com os filhos, elas abandonaram o seu lar. Então, isso é sim um problema, tá? Então, são casos de mulheres que elas poderiam elas têm essa opção de estar mais perto da educação dos filhos, mas elas não querem. Elas valorizam apenas o trabalho e às vezes elas passam ali o dia todo naquele trabalho sem nem precisar dele, porque tem mulheres, a gente sabe, que são bem-sucedidas, enfim, e o marido conseguiria manter a casa e tudo mais, mas elas não conseguem abrir mão do sucesso em prol da família. Então, assim, essas mulheres precisam também avaliar, né? Por que o trabalho está sendo mais importante do que os filhos, do que a casa. Então, são problemas diferentes. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de algumas coisas que a Cris Correia, quer dizer, coloquei aqui o Instagram dela, Correia Cris, algumas coisas que ela fala que eu achei muito interessante. Ela trata desse tema aqui dos estereótipos, ela tem um destaque lá no Instagram dela sobre feminilidade, e eu peguei esses trechos aqui sobre algo que ela comentou e eu achei muito interessante. Veja bem. Por toda a escritura há relatos de pessoas que foram chamadas para honrar a Deus em diferentes funções. Por isso que nós defendemos, né, que não existem caricaturas do que é ser uma mulher de Deus. Não, existe imitar a Cristo, certo? Então ela tem o mesmo pensamento que eu tenho. Então nós vemos na palavra de Deus mulheres juízas, mulheres viúvas, servas, rainhas, vendedoras, mães, irmãs. O mesmo com homens, adolescentes, pastores de ovelhas, escravos, reis, soldados, pescadores, juízes. O princípio bíblico para homens e mulheres é que glorifiquem a Deus através de suas vidas, exercendo que através do que ou onde não há padrão. Se você quiser inventar é por sua conta. Então é exatamente isso que a gente está estudando aqui, né? Contra estereótipos. Eu quero que vocês vejam o que algumas pessoas mandam para ela, algumas mulheres, escrevem para a Cris Correia, e é exatamente isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Como as mulheres estão sendo atingidas por esses estereótipos e por essas caricaturas. Olha só.
Eu precisava ler isso e pensando aqui, tenho que parar de seguir essas páginas de vida de casada e mãe, que colocam isso como único objetivo de vida da mulher. Fico me sentindo menos cristã ou menos amada por Deus por ser solteira. Olha só, uma menina solteira. Gente, Deus não tem um mandamento obrigando ninguém a se casar. Se a pessoa consegue se manter em santidade, sem fornicação, enfim, ela não é obrigada a isso. Essa menina tá se sentindo menos amada por Deus porque ela vê as páginas impondo que você tem que casar e ter filhos, e muitos filhos. E aqui falando, né, que ela é muito sábia. Olha só essa outra menina. Pintaram uma feminilidade de mulher que só deve usar vestidos e saias. Trabalhar de maneira delicada. Fiquei muito mal por um tempo, me senti excluída. Porque imagina, sou proprietária rural, estou cursando zootecnia, minha vida é lidar com porco, gado e galinhas. Como que eu vou ficar cheirosa de vestido delicado o dia inteiro? Mas graças ao bom Deus conheci perfis que me ensinam a glorificar a Deus em tudo que eu faço. Então veja, a menina vive uma realidade completamente diferente. A gente não tá aqui dizendo que você tem que andar toda descuidada nem nada, mas não tem como a pessoa ali na propriedade rural às vezes ficar o dia inteiro de vestido florido, e não é a mesma realidade de uma mulher que tá dentro de um apartamento. Enfim, é isso, não é caricaturas que nós temos que seguir, é Jesus, né? Olha só, isso aqui é um comentário da própria Cris. Ser dona de casa não é ser uma caricatura, é você ser responsável pela administração do seu lar. Gente, eu não duvido, igual eu falei, eu não duvido simplesmente porque a Bíblia é clara em dizer: as mulheres mais velhas devem até ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa. A mulher de Provérbios 31 gerencia o seu lar exatamente como ela está falando aqui. Nós não negamos isso de forma nenhuma. Veja, a mulher virtuosa de Provérbios, ela até cita aqui, né? Era uma empreendedora. Isso significa que a mulher cristã sábia vai edificar a sua casa, buscando o melhor jeito de fazer isso. Às vezes será se dedicando ao lar em tempo integral. Amém, né? Glória a Deus se a mulher pode fazer isso. Às vezes terá que sair e trabalhar fora. Essa é a realidade de muitas mulheres, infelizmente. Ai, mas é por causa do pecado dela. Gente, acontece, as pessoas nem sempre conhecem a Cristo quando são crianças e têm uma vida perfeita. Às vezes a pessoa tem que passar por isso, infelizmente. Padronizar como você cumprirá o seu chamado é anular a realidade em detrimento de uma fantasia. Se você reparar com base aqui no Instagram, acontece muito isso no Instagram. Ser dona de casa virou ter ou querer ter 10 filhos, manter um Instagram com muitos seguidores, abrir um curso online para dizer como os outros devem viver a vida. Isso está totalmente errado. Pessoas têm vocações diferentes. Se você é casada, tem filhos e tem a oportunidade de trabalhar falando disso, é a sua vocação. Faça para a glória de Deus. Agora, nem todas terão a sua vocação. Algumas serão chamadas para dar aula, por exemplo, outras para cuidar dos filhos e da casa, outras para a política. Esse padrão de estereótipos não existe. Bom, essa aula ficou bem maior do que eu imaginava. Fique à vontade para fazer as contribuições de vocês. Essa aqui vai ser a nossa próxima aula, que é sobre imitar a Cristo. Vou falar sobre alguns aspectos aqui das áreas da vida todas as áreas da vida, né, que nós devemos imitar a Cristo, trazer alguns versículos. E nós vamos aprender bastante ainda dentro desse tema aqui das distorções. Fique à vontade para colocar a sua opinião, citar um texto bíblico ou uma experiência pessoal. E eu quero agradecer aos comentários que eu tenho recebido, assim, às vezes até no meu particular mesmo, pessoas que têm orado por mim. Eu agradeço muito, que Deus abençoe você, que Deus, assim, sabe, te recompense por cada oração que tem feito por mim. Criar estudos, montar materiais não é fácil, mas eu tenho recebido força do Senhor, e eu quero agradecer a cada uma de vocês que tem estado aqui, que tem ouvido, e que Deus abençoe você, a sua família, que Deus te dê sabedoria, enfim, que Deus cuide de você e da sua casa. Fica com Deus.